Você dormiu 8 horas, tomou seu café, mas parece que você acordou andando sobre cimento molhado, aquela sensação pesada, né. E se eu te dissesse que esse cansaço não está nos seus músculos, né, ele está ou pode estar em problemas mal resolvidos, né. Hoje a gente vai descobrir como um problema mal resolvido pode estar drenando a sua energia e está agindo como um parasita silencioso de dentro para fora. Acho que o primeiro erro que as pessoas cometem, assim, com muita frequência, é querer se livrar logo do problema quando ele aparece, né. Então você não dá tempo ainda de entender aquele problema, mas aquela sensação, né, aquela ansiedade, o estresse de estar com aquele problema na sua frente te causa muito desconforto, então você quer se livrar logo dele. O problema é que isso, né, a gente não consegue se enganar. Então a gente pode até tentar tirar o problema da nossa frente, colocar, varrer debaixo para debaixo do tapete, como a gente diz, né? Só que esse problema a gente sabe que ele está ali, né? Então, quando a gente se distrai um pouco, a gente se pega em algumas situações, vira e mexe, esse problema fica aparecendo. E mesmo quando a gente não pensa diretamente sobre ele fica drenando a nossa energia lá do fundinho da nossa cabeça, que a gente chama de subconsciente. E eu sei que para algumas pessoas pode ser muito difícil, né, encarar um problema, assim, de repente você ainda não está preparado para encarar aquele problema. Mas se livrar dele também não é a solução. Então, o que, que a gente deve fazer, né? A gente não pode nem se livrar dele, mas a gente também não tem ferramentas para resolver ele. O que, que a gente faz então? Essa sensação de peso, né? A gente pode ter um nome técnico para isso, que chama paralisia do chumbo, que é essa sensação do nosso corpo estar pesado, né? Como se a gente estivesse preso num bloco de concreto. O que que a gente faz então, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, A Arte da Guerra, né? Do Sun Tzu, que ele dá umas dicas bem legais sobre o que a gente tem que fazer, né? O que que ele fala nesse livro aqui? Ele fala que a gente tem que escolher, quando estiver diante de um problema, né, for enfrentar um inimigo, a gente tem que escolher o terreno, a hora, a gente tem que ter recursos, né, comida, no caso ele diz ali, a gente tem que ter um exército bem treinado. Então a gente tem que ter todos os recursos necessários para enfrentar esse problema. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? A gente não consegue chegar a enfrentar um problema da maneira ideal. A gente tem que enfrentar ele com o que a gente tem. E às vezes o que a gente tem não é o suficiente ainda. Então, o que que a gente tem que fazer? Em vez da gente se livrar do problema, a gente tem que parar e estudar esse problema, né? O que que vai ser necessário minimamente que está dentro do meu alcance para mim poder resolver esse problema? Então, eu deixo de esconder o problema e eu coloco ele na minha frente e começo a estudar esse problema. Para algumas pessoas, ainda que elas consigam parar e fazer essa análise do problema que elas estão enfrentando, elas vão sim ter sensações, né? Sentimentos, sensações. Elas podem ficar muito ansiosas, muito estressadas. Isso pode fazer com que elas percam o sono, pode aumentar o apetite, né? Pode ser que elas entrem no processo de depressão. Então, podem existir vários sintomas quando a gente para e encara o problema de frente. O importante é que você também comece a entender o que está acontecendo contigo. Às vezes você pode deixar o problema um pouco de lado, começar a prestar atenção em você mesmo. O que está acontecendo com você nesse processo que você está passando de encarar esse problema? Isso é uma medida importante, né? Porque quanto mais você faz isso, quanto mais você repete esse padrão de encarar os problemas, com o passar do tempo você vai entrando num problema já de uma maneira diferente, porque você já se conhece um pouco mais. Então, isso pode te dar uma certa vantagem. E você também pode começar a se preparar melhor para esses problemas. Porque ao invés de você ir acumulando eles, escondendo, você agora já está resolvendo. Então, à medida que você vai resolvendo, você vai criando confiança, autoestima e você vai criando técnicas diferentes para você poder estruturar melhor para resolver esses certos problemas. E aí que entra uma outra questão que é muito importante também para a gente, que é a questão da neuroplasticidade. Então, quanto mais a gente repete um comportamento, a gente vai aumentando as conexões dos neurônios para esse comportamento. Então, quanto mais você evita encarar problemas, mais você fortalece essa conexão com o seu corpo. Então, mais difícil fica para você encarar problemas. Mas quanto mais você encara problemas, mais você também fortalece essa conexão. Então, fica cada vez mais fácil para você enfrentar novos problemas. Você vai ficando mais confiante.
Por isso é importante a gente mudar a nossa ação e a nossa reação diante dos problemas. E para fechar o vídeo, eu gostaria de ressaltar, né, os benefícios de você fazer isso. Então, quanto mais você faz esse processo de olhar para o problema, estudar o problema, olhar para você, estudar, né, se conhecer melhor, as sensações que você está sentindo, as suas dificuldades, mais fácil vai ser você repetir isso no futuro. E você integrando esse tipo de comportamento na sua rotina, o seu cansaço vai diminuindo com o tempo, porque agora você já está estruturando o seu novo hábito de resolver os problemas. Então você já não tem tanto estresse mais, você não tem tanto nervosismo, você não fica deprimido, você consegue controlar melhor suas emoções. Isso desgasta menos energia no seu corpo. E você também já se sente mais confiante, você já está mais treinado, então você vai saber como estruturar melhor as etapas necessárias para resolver outros problemas baseado naqueles que você já resolveu, tá? Então o vídeo de hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, né? Eu sou o Rafael, sou psicólogo clínico. Se você tiver alguma dúvida também, quiser deixar aqui nos comentários, conta a sua experiência também em relação a como você encara os seus problemas e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!